Este é o grande problema da América agora. Não falo de guerra ou desses animais, mas de seres de outras partes do mundo. Animais e insetos vêm se tornando pragas no país. Há peixes que saltam da água e atingem pessoas. Há sapos que conseguem matar cachorros e cobras que engolem crocodilos inteiros. Tudo isso é verdade e está acontecendo atualmente na América. Por isso, neste vídeo, junte-se a mim e vamos descobrir as espécies invasoras que estão mudando e destruindo pouco a pouco a natureza da América. Mas antes disso, por favor, curta e se inscreva no canal. Isso já ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Peixe-leão. À primeira vista, esse peixe parece bonito. Tem listras coloridas e barbatanas longas que parecem dançar na água. Mas não se deixe enganar, porque o peixe-leão é um dos invasores mais destrutivos do mar. Vieram do Indo-Pacífico, mas na década de 1980 se espalharam rapidamente pelo Atlântico e Caribe. Dizem que isso começou quando alguns donos de aquários soltaram seus peixes de estimação no mar. Sem predadores naturais, eles se multiplicaram rápido e destruíram os recifes de coral. Imagine isso. O peixe-leão pode comer muitos peixes de uma vez só. E pior ainda, as fêmeas conseguem liberar até 2 milhões de ovos por ano. Por isso, eles rapidamente eliminam peixes nativos e prejudicam o equilíbrio do ecossistema. Mas como impedir esse predador? A solução é transformá-los em alimento. Por isso, chefes e grupos ambientais unem esforços para tornar o peixe-leão uma iguaria. Há até lugares que realizam torneios de caça ao peixe-leão, onde mergulhadores competem para ver quem consegue pegar mais. Essas medidas ajudam, mas por enquanto a ameaça desses invasores listrados continua. Se não forem contidos, os recifes de coral, lar de milhares de criaturas marinhas, podem desaparecer totalmente. Javalis selvagens. Se você pensa em porco como aquele rosa, criado na fazenda, está enganado. Javalis selvagens são primos maiores, mais corajosos e destrutivos dos porcos de fazenda. São como tratores de 4 patas que destroem plantações. Mas como chegaram à América? A culpa é dos primeiros colonizadores europeus que trouxeram porcos para caça e gado. Mas muitos conseguiram escapar e com o tempo foram se multiplicando e se misturando com os porcos domesticados. O resultado são os chamados superporcos, mais inteligentes, resistentes e difíceis de controlar que seus ancestrais. Para os fazendeiros, eles são o pior pesadelo. Destroem plantações, reviram o solo e áreas úmidas. E não é só isso. Eles também carregam várias doenças que podem infectar outros animais, animais de estimação e até mesmo pessoas. Os danos chegam a bilhões de dólares anuais e continuam crescendo. Qual é a solução? Uma das principais maneiras é a caça intensa. No Texas, isso não é apenas um hobby, mas sim toda uma cultura. Existem festivais e programas de recompensa onde há prêmio em dinheiro para cada javali abatido. Há até quem use helicópteros e câmeras térmicas para localizar e abater os javalis mais facilmente do alto. Existem armadilhas em forma de gaiola feitas para capturar todos os javalis de uma vez, mas eles são muito inteligentes. Eles aprendem a evitar as armadilhas, por isso é quase impossível erradicá-los completamente. Por enquanto, a guerra contra esses javalis ferozes continua. Apesar da caça e armadilhas terem desacelerado sua propagação, eles não pretendem recuar. A luta contra os javalis selvagens é um dos confrontos mais intensos da vida selvagem dos Estados Unidos. Uma batalha que ainda não terminou. Caracol africano gigante. Se você acha que caracóis só rastejam lentamente, está enganado. O caracol africano gigante é um monstro dos moluscos, enorme, voraz e muito perigoso. Ele pode atingir 20 centímetros maior que a mão de uma pessoa. Ele foi visto pela primeira vez na Flórida e desde então se tornou um pesadelo para os fazendeiros. Eles comem centenas de plantas, incluindo vegetais, frutas e até casca de árvore. Não só as plantações são destruídas, eles também carregam um parasita que pode causar meningite em humanos.
Como você pode impedir um ataque lento, mas constante? Uma das maneiras mais incomuns é o uso de cães especialmente treinados. Sim, cães treinados para farejar e localizar os caracóis escondidos. É como um esconde-esconde arriscado, onde quem perde é uma criatura que pode devastar ecossistemas e ameaçar a saúde humana. Além dos cães, há quarentena e campanhas para incentivar o público a relatar rapidamente qualquer rastro de limo estranho. Algumas comunidades inspecionam até quintais para garantir que não há caracol gigante escondido. Embora essas medidas ajudem a retardar a propagação deles, a luta ainda não acabou. Eles se movem devagar, mas se forem deixados soltos, seus efeitos podem ser devastadores e eles causam danos. Por isso, cachorros, cientistas e cidadãos atentos são essenciais para prevenir a invasão deles. Mexilhões zebra. Eles são pequenos, mas não se deixe enganar. Os mexilhões zebra parecem criaturas minúsculas, mas causam problemas enormes. Vieram da Europa Oriental e chegaram à América pela água de lastro dos navios cargueiros. O sofrimento começou nos grandes lagos. Eles se reproduzem muito rápido e grudam em qualquer lugar, em barcos, docas, tubos de água e até em outros animais. Por serem muitos, causaram desastre ecológico e econômico. Um dos maiores problemas é que eles comem plâncton em excesso. Por isso, falta comida para os peixes nativos e outros seres aquáticos. Não é só o meio ambiente que sofre, eles também se acumulam nos tubos e equipamentos. Eles entopem e causam bilhões de dólares em custos de limpeza e reparo. O que está sendo feito para impedi-los? Agora, os navegadores são obrigados a limpar e secar seus barcos antes de transferi-los para outra água. Cientistas também usam controle biológico, como bactérias que atacam especificamente os mexilhões zebras sem prejudicar outros animais selvagens. Há campanhas para lembrar todos de checar seus equipamentos e evitar virar carona aquática. Apesar dos esforços, os mexilhões zebras seguem se espalhando rapidamente. Até agora, eles mostram que os invasores mais perigosos nem sempre são grandes, mas sim os que você quase não percebe até ser tarde demais. Sapos cururu. Imagine uma criatura tão venenosa que até mesmo o toque da língua pode ser fatal para um animal como um cachorro. Esse é o sapo cururu, um invasor famoso na Flórida com veneno letal para animais e prejudicial ao meio ambiente. Eles vieram da América Central e do Sul, mas foram levados para outros países como a Austrália e a Flórida para controlar pragas nas plantações. O problema é que comeram tudo pelo caminho, não só as pragas. Agora se multiplicam rápido, devorando espécies nativas, e prejudicam os animais que tentam comê-los. Esta não é uma rã comum. O sapo cururu tem uma glândula na nuca que libera um veneno branco e espesso quando se sente ameaçado. Se um cachorro ou gato inalar ou ingerir isso, pode levar à morte. Para os humanos, pode causar tontura intensa e doença grave. Então, o que as pessoas fazem na Flórida são os próprios moradores que tomam providências. Patrulhas comunitárias circulam todas as noites com lanternas para capturar sapos cururu, que são então eutanasiados de forma humanitária. Para evitar mais danos, há locais que usam cercas à prova de sapos. Pesquisadores testam armadilhas de feromônio para capturar sapos antes de botarem ovos. Como se reproduzem rápido, é quase impossível eliminá-los totalmente. Por enquanto, a luta é sobre controlar e reduzir o número deles, não a erradicação total. Enquanto a luta segue, os sapos cururu permanecem sendo um dos venenos naturais mais potentes da América. Formigas de fogo. Imagine andar descalço na grama em um dia quente e de repente ser picado várias vezes. Dói, arde e parece que a pele queima. Assim são as formigas de fogo, pequenas, mas corajosas invasoras da América. Vieram da América do Sul e chegaram aos Estados Unidos nos anos 1930, trazidas em cargas de navios. Desde então, elas se espalharam rapidamente, formando grandes colônias subterrâneas e atacando tudo que cruza seu caminho.
Elas não trazem apenas uma simples coceira. As mordidas e picadas das formigas de fogo deixam vergões que ardem muito. Em algumas pessoas podem causar reação alérgica grave e fatal. E não só humanos são vítimas. Até animais de estimação sofrem com sua reprodução agressiva, sendo um grande problema para agricultores. Elas destroem plantações, invadem casas e atacam animais recém-nascidos na fazenda. Bilhões de dólares já foram perdidos com danos das formigas de fogo à agricultura e infraestrutura. O que está sendo feito contra elas? Uma solução incomum é usar moscas forrageiras parasitas que depositam ovos no corpo das formigas de fogo. Ao eclodir, a larva devora a formiga por dentro até separar sua cabeça. Parece um filme de terror, mas é eficaz para reduzir o número delas. Além disso, também são usadas armadilhas com isca, inseticidas e até mesmo jogar água fervente para eliminar as colônias. As formigas de fogo têm habilidades de sobrevivência notáveis. Durante enchentes, formam uma jangada viva ao se unirem e flutuarem na água, até acharem outro local para invadir. Por isso, as formigas de fogo seguem sendo um dos inimigos mais difíceis de combater. Mesmo sendo pequenas, os danos que causam são tão grandes quanto uma guerra contra a natureza. Estorninho europeu. Esta é uma criatura que é uma praga e muito perigosa. Em 1819, um rico fã de Shakespeare teve uma ideia. Ele queria soltar no Central Park todas as aves mencionadas nas peças do poeta. Isso incluía os estorninhos. Na época, só cerca de 100 aves foram soltas. Hoje, mais de 200 milhões se espalham pela América do Norte. Qual o problema com eles? Primeiro, são agressivos e tomam os ninhos de aves nativas, como sabiás azuis e pica-paus. Essas aves têm dificuldade para sobreviver e são uma praga grave para a agricultura. Um grande bando pode consumir toda uma plantação de grãos, frutas ou berries em apenas algumas horas. Mas o mais perigoso são os bandos chamados de murmurações. Quando milhões de estorninhos voam juntos, parece uma cena linda no céu. Mas isso também pode causar um grande desastre. Em 1960, um avião caiu depois de passar por um bando de estorninhos. E, infelizmente, 2 pessoas morreram. O que está sendo feito contra eles? Fazendeiros usam barulho, armadilhas e sons de predadores para afastá-los. Em outros locais, há captura e controle químico. Embora isso seja perigoso para o meio ambiente, apesar de todos os esforços, eles continuam a se multiplicar. O interesse de alguém por Shakespeare acabou gerando um dos maiores erros ecológicos da história dos Estados Unidos da América. Se você olhar, parecem pequenas joias com verde brilhante e cobre reluzente ao sol. Apesar da aparência de joia, os besouros japoneses são uma das piores pragas nos jardins dos Estados Unidos da América. Eles vieram do Japão no início dos anos 1900, trazidos em carregamentos de plantas. Desde então, eles se espalharam rapidamente e viraram um pesadelo para agricultores e jardineiros, pois gostam de quase todas as plantas. Rosas, árvores frutíferas e vegetais. Se tiver folhas, eles comem, não só mordiscam. Eles deixam as folhas como fantasmas ao comer o interior, sobrando só as nervuras. E não são só os besouros adultos que causam problemas. As larvas ou grubs deles vivem debaixo da terra, sugando as raízes da grama e matando todo o gramado aos poucos, de baixo para cima. O que as pessoas fazem contra eles? Alguns pegam os besouros manualmente e os mergulham em água com sabão. Outros usam armadilhas de feromônio para atraí-los, mas às vezes acabam atraindo mais do que conseguem capturar. Também existe uma abordagem biológica, onde são usados nematóides, pequenos vermes que matam as larvas. Inseticidas naturais como o óleo de NEM também servem como proteção. Mas mesmo tentando vários métodos, o número de besouros japoneses continua aumentando. Resistentes, rápidos, adaptáveis e sem restrições, eles continuam sendo grandes inimigos de jardineiros e agricultores. Imagine que você está relaxando em um pequeno barco no rio e, de repente, um peixe enorme pula e acerta seu rosto.
A carpa asiática, conhecida como acrobata da água, virou pesadelo em rios e lagos dos Estados Unidos da América. Elas vieram da Ásia nos anos 1900 para ajudar em fazendas de peixes e tratar águas residuais, comendo algas e plâncton. Mas quando houve uma enchente na década de 1970, elas escaparam e se espalharam pela bacia do rio Mississippi. Desde então, a população delas aumentou muito e não foi contida. O problema é grave, pois comem o plâncton, principal alimento dos peixes nativos. Como se reproduzem muito, acabam tirando alimento das espécies locais. As fêmeas podem botar até 1 milhão de ovos por ano. Agora imagine milhares fazendo isso ao mesmo tempo, e isso não é o único aspecto assustador. A carpa asiática é famosa por saltar da água quando se assusta. E como elas podem pesar até 100 libras, muitos pescadores e navegadores já se machucaram ao serem atingidos por esses peixes voadores. É como ser atacado por um grande cachorro vindo do mar. O que está sendo feito? Uma solução avançada é usar barreiras elétricas. É como uma cerca invisível debaixo d'água que impede que eles entrem em novos lugares. Também existem cortinas de bolhas e dispositivos sonoros usados para afastá-los. A maior missão agora é impedir que eles cheguem aos grandes lagos. Se isso ocorrer, a indústria pesqueira americana, avaliada em bilhões, pode colapsar. Por isso, a luta segue. É uma corrida contra o tempo para impedir esses invasores saltadores e vorazes. Kudzu imagine acordar e ver sua casa, carro e caixa de correio cobertos por um grosso manto de trepadeiras. Parece filme de ficção científica, mas em várias regiões do sudeste dos Estados Unidos da América isso é realidade por causa do kudzu. No fim dos anos 1800, ela veio do Japão como solução para a erosão do solo, sendo inclusive incentivada aos fazendeiros na época. No início parecia uma boa ideia, até que ela começou a crescer de forma agressiva, chegando a 1 pé por dia. Quando começa, quase nada a impede. Ela envolve árvores, prédios e toda a paisagem até que o antigo ecossistema vibrante perca a vida. O resultado é um deserto verde, sem outras plantas. O problema é que a luta não ocorre apenas na superfície. As raízes do kudzu são profundas e fortes. Mesmo cortando na superfície, ele cresce novamente graças à energia armazenada. Herbicidas ajudam, mas exigem aplicações frequentes, são caros e prejudicam o meio ambiente. A solução alternativa encontrada foram cabras. Sim, as cabras, conhecidas por comerem de tudo, são uma forma eficaz de combater o kudzu. Elas são usadas para comer os cipós no local. Em locais inacessíveis às máquinas, ainda beneficiam o solo como fertilizante natural. Agora existem serviços de aluguel de cabras em vários estados que oferecem controle de kudzu ecológico, uma mordida de cada vez. O kudzu não está desaparecendo completamente, mas está claro que as pessoas e a natureza estão lutando para restaurar o equilíbrio. A trepadeira, que antes foi considerada uma solução, agora é um dos maiores problemas, e a luta contra ela continua todos os dias. Piton birmanês. Nos Everglades da Flórida existe um invasor silencioso e mortal, a piton birmanesa, uma cobra gigante que pode ultrapassar 6 metros de comprimento e engolir um crocodilo inteiro vivo. Eles não são nativos da América. Vieram como animais de estimação exóticos e, quando os donos não puderam mais cuidá-los, muitos foram soltos. O clima quente e úmido dos Everglades favoreceu sua multiplicação, que de fato ocorreu. Milhares de pitons se espalharam pelos pântanos e devoram animais como cervos, pássaros, guaxinins e até linces. Eles não têm predadores naturais aqui, por isso continuam se multiplicando e empurrando as espécies nativas à beira da extinção. Então, o que está sendo feito para detê-las? Uma das respostas mais inusitadas é o desafio da piton. É uma competição anual de caça onde se reúnem caçadores de cobras de várias partes do país. Há um prêmio em dinheiro para quem pegar a maior quantidade de cobras. Então, é como uma combinação de esporte radical e conservação. Mas caçar não é o suficiente. Por isso, os cientistas usam as cobras judas, pitons com radiotransmissores, que são monitoradas para descobrir os locais de reprodução.
Há drones com imagem térmica e domadores auxiliando na localização. Apesar disso, a piton birmanesa ainda é um adversário difícil. Com a multiplicação, a vida selvagem da Flórida fica mais ameaçada. Hoje, os Everglades parecem um campo de batalha, com os animais locais desaparecendo lentamente sob o avanço silencioso e mortal dessas cobras. Spotted Lanternfly, à primeira vista, parece um inseto bonito e inofensivo com asas vermelhas vibrantes e design pontilhado. Não se engane, este é um dos insetos mais destrutivos que está se espalhando pelo Nordeste dos Estados Unidos da América. Vieram da Ásia e foram vistos pela primeira vez na Pensilvânia em 2014, provavelmente trazidos por mercadorias importadas. Desde então, eles se multiplicaram rápido e já atacaram mais de 70 tipos de plantas, incluindo videiras, árvores frutíferas e de madeira de lei. A maneira como eles se alimentam é sugando a seiva das plantas. O pior é que eles deixam um resíduo pegajoso chamado honeydew, que causa o crescimento de fungos fuliginosos que matam as plantas. O que as pessoas fazem contra eles? A primeira ordem é simples: pise neles assim que os vir. Em algumas comunidades, há eventos chamados Lanternfly Smash, onde as pessoas se reúnem para esmagá-los juntas. Alguns lugares recompensam por cada praga capturada. Além disso, fitas adesivas são usadas nas árvores para capturá-los antes que as danifiquem. Mas é preciso usar isso com cuidado, pois também pode afetar aves e insetos benéficos. Do lado da ciência, estão sendo testados predadores naturais, como as vespas parasitas, para combater sua rápida proliferação. Apesar de todas as medidas, a disseminação da aranha continua. A cada ano, elas expandem ainda mais seu território, causando grandes danos à agricultura e às florestas. A questão agora é: ainda dá para detê-las antes de perdermos o controle da natureza? Nutria. Se você olhar, elas parecem uma mistura de rato com castor. Mas a nutria é um dos maiores problemas das áreas úmidas nos Estados Unidos. São grandes roedores semiaquáticos que não param de comer e eles conseguem transformar um pântano verdejante em lama. A nutria chegou aos Estados Unidos da América no início do século XX para o comércio de peles e parecia inofensiva no início. Mas quando a demanda por peles caiu, milhares foram soltos, e foi aí que começou o problema. Aos poucos, espalharam-se pela Louisiana, Texas e outros lugares, reproduzindo-se rápido. Não comem só plantas, eles destroem todo o ecossistema, comem as plantas que evitam a erosão costeira. Por isso, costas e habitats de muitos animais desmoronam aos poucos. Além disso, eles cavam nos diques e margens dos rios. Eles enfraquecem estruturas de controle de enchentes essenciais para as comunidades. O que está sendo feito para detê-los? Na Louisiana, existe um programa de recompensa onde os caçadores são pagos por cada rabo de nutria que eles reportam. Alguns chefes também incentivam comer carne de nutria. Há receitas de gumbo ou tacos de nutria para controle e como alternativa alimentar. Mas não importa o que façam, eles ainda se reproduzem rapidamente. Por isso, é quase impossível eliminá-los completamente. A luta contra a nutria continua, seja na caça, na armadilha ou até mesmo na cozinha. Uma coisa é certa: precisamos contê-los para salvar as áreas úmidas da América. Northern Snakehead. Imagine pescar no seu lago favorito e capturar um peixe que parece ter saído de um filme de terror. Corpo longo, dentes afiados e capaz de andar em terra firme. Esse é o Northern Snakehead, um dos peixes invasores mais mortais e perigosos da história dos Estados Unidos. Eles foram descobertos pela primeira vez em Maryland, em 2002. Devem ter sido descartados por aquaristas ou vieram de mercados de peixe, mas ao entrarem nos rios e lagos, se espalharam rápido. Eles são predadores de topo, comem peixes pequenos, sapos, crustáceos e, às vezes, até outros snakeheads. O mais perigoso é que eles sobrevivem por dias fora d'água. Como respiram ar, conseguem andar em terra para ir a outros lagos ou rios. Sem predadores naturais na América, nada impede sua reprodução. Alguns estados já promovem torneios de pesca de snakehead.
Há prêmios para quem pegar mais e maiores peixes. Restaurantes começaram a servir snakehead como iguaria para ajudar a reduzir sua população. Também se usa electrofishing, aplicando corrente elétrica na água para capturá-los. Em casos extremos, usam pesticidas. São produtos químicos usados para eliminar todos os peixes de uma área e erradicar o snakehead. Mesmo assim, eles seguem resistentes e sobrevivem. Capaz de respirar ar, andar em terra e sobreviver quase em qualquer lugar, o Northern Snakehead parece um monstro difícil de deter. Até agora, a luta da América contra esse peixe que anda continua. Pardais domésticos. Existem aves conhecidas por seus belos cantos ou penas coloridas, mas os pardais domésticos são diferentes. Pequenos, agressivos e parecem pequenos gangsters do céu. Trouxeram-nos da Europa no século XIX para controlar os crapes, mas acabaram virando um grande problema. Eles não apenas roubam a comida dos pássaros nativos, mas também tomam seus ninhos e, às vezes, até matam os donos originais. As populações de bluebird swallows e outras espécies nativas caíram drasticamente por causa deles. O pior é que eles se multiplicam rápido, principalmente perto de pessoas, preferindo cidades, fazendas e quintais. Eles fazem ninhos em postes de luz, calhas e até em semáforos. Então, onde houver pessoas, com certeza eles também estarão lá. O que está sendo feito contra eles? Há casas de passarinho projetadas para impedir a entrada dos pardais domésticos, mas que protegem as espécies nativas. Há também os espanta-pardais, dispositivos simples para afastar esses pássaros de locais de nidificação. Em alguns locais já usam armadilhas e remoção para diminuir a quantidade deles. Mas apesar de tudo isso, o pardal doméstico continua sendo uma das aves invasoras mais bem-sucedidas da história. Por sua adaptação e reprodução, eles devem seguir presentes na paisagem da América do Norte, gostemos ou não. Formigas argentinas. Diferente das outras que têm colônias pequenas e territórios próprios, as formigas argentinas se destacam. Elas formam supercolônias enormes que parecem um único organismo gigante. Elas chegaram da América do Sul no final dos anos 1800 a bordo de navios comerciais. Ao se estabelecerem na América, espalharam-se rapidamente. Ao contrário de outras formigas que disputam território, as formigas argentinas cooperam, formando colônias maiores e mais fortes. Por causa disso, elas rapidamente superam e expulsam as formigas nativas. E elas não brigam apenas com outros insetos. Elas invadem casas, destroem plantações e até atacam colmeias, colocando em risco os polinizadores. Nas cidades, elas invadem caixas elétricas, causando curtos e danos a eletrodomésticos. O que pode ser feito contra elas? O inseticida comum não é suficiente porque, mesmo que uma parte da colônia seja eliminada, o restante continua ativo. Por isso, pesquisadores buscam o controle biológico, como fungos parasitas que atacam as formigas argentinas, sem afetar outras espécies. Alguns proprietários usam terra de diatomáceas, um pó que consegue cortar o exoesqueleto das formigas, ou armadilhas com isca que levam veneno para o ninho. Mas, devido ao tamanho enorme de suas supercolônias, é quase impossível erradicá-las completamente. Por isso, até hoje continua a luta contra as formigas argentinas, uma guerra contra pequenos soldados que agem juntos como se fossem um único gigante. Pombos domésticos, praticamente onde quer que você olhe na cidade, no telhado, no parque, debaixo da ponte ou até mesmo no para-brisa do seu carro, lá estão os pombos domésticos. Hoje, essas aves são comuns nas cidades americanas, mas originalmente não faziam parte da paisagem. Vieram da Europa e norte da África, onde foram primeiro criados como aves domésticas. Ao serem trazidos para a América do Norte nos anos 1600, muitos escaparam e formaram populações selvagens. Nas cidades, eles acharam o habitat ideal, muita comida, poucos predadores e vários locais para ninhos. Eles causam danos e doenças. Suas fezes são tão ácidas que corroem cimento e metal, danificando prédios, monumentos e veículos.
Além disso, eles podem carregar parasitas como ácaros e pulgas que causam doenças nas pessoas. Então, o que as cidades estão fazendo para controlá-los? Alguns lugares usam falcões e gaviões como predadores naturais. Há também testes com rações anticoncepcionais. Criaram ovos de pombos. Também se usam espetos e redes para evitar que façam ninhos nos prédios. Apesar de tudo, os pombos urbanos seguem resistentes e adaptáveis. Eles sempre encontram uma maneira de sobreviver. E parece que eles provam que, na vida urbana, eles são os verdadeiros invasores que nunca desaparecem facilmente. Cobras arborícolas marrons. Imagine estar em uma ilha paradisíaca, mas sem ouvir pássaros. Em vez disso, milhares de cobras rastejam nas árvores e a eletricidade some de repente à noite. Essa é a realidade em Guam por causa da invasão das cobras arborícolas marrons. Vindas da Austrália e Papua Nova Guiné, elas chegaram a Guam após a Segunda Guerra Mundial, provavelmente em cargas militares. Sem predadores naturais e com alimento abundante das aves nativas e pequenos mamíferos, elas se multiplicaram rapidamente. Hoje, estima-se até 13.000 cobras por milha quadrada em Guam, uma das maiores concentrações do mundo. Elas não são apenas uma ameaça à vida selvagem. Elas sobem nas linhas de energia e provocam apagões. Elas também entram nas casas, mordem pessoas e comem animais de estimação. Como são venenosas, isso é perigoso, sobretudo para crianças e pequenos animais. O que foi feito? Tentaram capturá-las e caçá-las, mas uma das soluções mais eficazes foi lançar ratos envenenados do céu. Sim, usando pequenos paraquedas, eles jogam ratos com acetaminofeno, seguro para outros animais, mas mortal para as cobras. Apesar da redução, eliminar totalmente as cobras arborícolas marrons é quase impossível. O dano ao ecossistema já é enorme. Agora, as autoridades tentam impedir que elas se espalhem para outras ilhas do Pacífico. Se isso ocorrer, mais animais selvagens podem morrer. A luta contra essa espécie invasora segue. E a história da cobra marrom mostra que, às vezes, uma criatura que chega de forma inesperada pode mudar o destino de uma ilha inteira.